foi feita à margem da lei e em violação da lei. Não se pode destruir património sem uma autorização e sem uma avaliação da tutela, que é o Ministério da Cultura, porque este património está classificado. Se me dizem que o estado de mau estado em que estava aquele património e que está este património todo por abandono e incúria dos diversos conselhos de administração e da autarquia, não é? Se me dizem que aquele património podia estar em perigo e causar perigos, então tinha-se ter vedado aquele espaço e proibir o acesso àquele espaço até os procedimentos legais terem sido tratados. E não foi. Isto não é uma rua principal na qual os carros precisavam de passar, não era um sítio fundamental onde os jovens precisassem de vir, havia outros espaços para fazer as mesmas coisas que aqui se fizeram. Por isso era uma questão de isolar aquele espaço até todos os procedimentos legais serem cumpridos. Não se tratou de nenhuma demolição, porque quando falam em demolição de um edifício estão a confundir a realidade, porque o que havia eram duas paredes, como disse, que por cima até estavam descarnadas, o telhado tinha caído, as asnas estavam no chão. Era a parte restante, de facto, do que foi o edifício. Havia visitas de estudantes, mesmo alunos do primeiro ciclo, alunos das escolas secundárias, que vinham visitar, porque nós pretendíamos, de facto, mostrar este recurso ímpar arqueológico e industrial aos nossos estudantes, para que possam pudessem estudá-lo, pesquisar, fazerem trabalhos e depois dar a conhecer às suas famílias que vieram visitar a fábrica onde muitos dos seus avós aqui trabalharam. Já em 2009 e em 2008 havia, portanto, a autorização do IGESPAR e da Câmara para que 3 edifícios fossem demolidos, entre eles este mesmo. Agora apenas foi demolida uma parede e meia, não um edifício, e por questões de segurança. Os Verdes já tinham pedido uma reunião ao Ministro da Cultura antes da demolição deste prédio. E porquê? Porque estávamos muito preocupados com 2 situações, ou diria até 3 situações, por parte da gestão aqui do Conselho de Administração. Foi à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, como sabem, e foi aprovado, a mudança de titularidade do espaço virtual, mas também de um vasto terreno à frente. Ora, isso pode ser uma forma de agilizar a utilização desse espaço, sobretudo do espaço virtual, porque há as moscas e foi dinheiro público ali utilizado de mau gasto, mas também pode ser com outro fim. É que no caso de uma auditoria, aquele espaço e tudo o que tenha sido ali feito escapa a uma auditoria financeira sobre aquilo. São 7 hectares. Nós queremos proteger, queremos valorizar e nós não estamos preocupados com o diz-se. Isso são questões que serão avaliadas nos seus locais próprios. A segunda preocupação foi, na última Assembleia Municipal, com a questão da asta pública e do leilão de 2 espaços e de 2 edifícios aqui mesmo à esquina, ligada à Fabricação. O que é que nos estava a aparecer? Para além de outras questões de gestão que eu levantarei depois, é que já estávamos aqui perante uma espécie de desmembramento do espaço Robinson, desmembramento para aqui, para acolá deste espaço, antes de uma decisão e de um projeto claro a dar a todo este espaço e àquilo que a Assembleia da República vincou e aprovou, que é que este espaço seja aproveitado num fim de preservar a memória e desenvolver, contribuir para o desenvolvimento deste concelho industrial. Não há nenhum desmoronamento do espaço Robinson, portanto nós mantemos tudo aquilo que existe e estamos interessados em ter um levantamento do que deve continuar e como é que deve ser reconstruído e melhorado. É só isso. Nada foi separado, nada foi alienado. Se está a referir-se, portanto, a um caso que foi focado por alguém nos jornais, tem a ver com um espaço que dizia respeito aos escritórios de Robinson. Mas isso não tem a ver connosco. Isso faz parte da massa insolvente que está a ser tratado pelos órgãos próprios. Não é uma decisão nossa. Não fomos nós que leiloámos
Eu tirei o mestrado em Arqueologia Industrial e a seguir vim fazer um estágio aqui para a Robinson com o objetivo de inventariar todo o património móvel, todas as máquinas da antiga fábrica. E foi isso que eu desenvolvi ao longo dos 9 meses de estágio profissional que fiz aqui na fábrica, tendo inventariado mais de 700 máquinas neste espaço. A demolição estava prevista, havia já orçamentos pedidos e tinha ruído parte de uma parede. Não as 3 que agora dizem que tinham ruído, mas apenas parte de uma parede. O espaço foi descoberto quando a parede começou a ceder, num dia 17 de março de 2018, numa atividade desenvolvida aqui na fábrica, na qual esteve presente a Presidente da Câmara e um dos vereadores. E eles viram o espaço de imediato e na altura ninguém tomou medidas e deixaram a situação, inclusive em setembro estiveram mais de 300 crianças na fábrica e não foram tomadas medidas para prevenir a segurança dessas 300 crianças. Portanto, porque agora que não havia assim tantas visitas e que não houve visitas sequer na semana anterior à demolição? Ora bem, se ela diz que só agora é que foi de facto demolido essa parede, foi porque há uns meses antes de aparecer demolida, eu e o Presidente passávamos ali pelo local e caiu um bocado dessa parede. E o que é que acontecia? Acontecia que havia visitas de estudantes, mesmo alunos do primeiro ciclo, alunos das escolas secundárias, para aqui continuarmos aqui com esta parede e meia. As máquinas estão ali sem apanhar chuva, estão a sofrer o calor intenso do verão, as máquinas estão a ser prejudicadas e, portanto, há que levá-las para um sítio onde possam ser abrigadas. E, por outro lado, imagina que as crianças passavam junto à parede, que uma pedra caía em cima delas, ou que uma criança fugia, porque as crianças são traquinas, obviamente, são crianças, e que iam para o interior do chamado edifício, mas que já não era um edifício. Havia lá pranchas de madeira com pregos de 10 centímetros de comprimento. Como é que era? Se a sua segurança fosse posta em perigo, se uma pedra caísse acima delas, quem é que acusavam? Era a pedra? Era a pedra que era acusada? Era a pedra que era responsável? Nós estamos perante um conjunto de interesse público, é o segundo nível de classificação mais alto do nosso país. E como tal, tem de ser salvaguardado, não se pode continuar assim, porque eu, por exemplo, ainda há uns dias depois desta demolição, estive a pesquisar as máquinas todas que aqui existem e ficaria qualquer pessoa que fizesse esse exercício surpreendida com a quantidade de países em que máquinas destas são musealizadas. Portanto, nós não podemos continuar a tratá-las desta forma, a vê-las como elas são vistas e como sucata e a poder demolir-lhes edifícios em cima sem qualquer problema. Nós temos o máximo respeito pelas máquinas, obviamente. Fazem parte do Parque Arqueológico Industrial. Mas se estamos muito preocupados com as máquinas, por isso mesmo as colocámos num sítio abrigado. E imagino como elas hoje estariam e como elas devem estar agradecidas pelo facto de hoje não terem levado por cima com esta chuva que caiu já hoje em Porto Alegre. Portanto, estamos preocupados com as máquinas, mas também estamos preocupados com a segurança dos visitantes, nomeadamente das crianças. Não podemos trazê-las para visitar este belo espaço, esta joia importante que nós aqui temos e pôr em risco a segurança de quem nos visita. No entender do Partido Ecologista do Governo, o espaço Robinson, a memória e a identidade deste espaço pertence aos portalegrenses. Há alguém que pode salvaguardar, mas esse alguém não pode ir contra a vontade das pessoas. E as pessoas de Porto Alegre querem ver este espaço preservado. E por isso nós vamos lançar mais uma iniciativa. Vamos fazer uma iniciativa chamada Uma Rolha pela Fábrica da Rolha. E vamos pedir a todas as pessoas que no fim de semana de 1 e 2 de fevereiro escrevam o seu nome numa rolha de cortiça, numa garrafa ou uma coisa simbólica, não é preciso gastar dinheiro, não é preciso nada, e que vão colocar essa rolha em garrafões que nós vamos pôr por aí em certos espaços no mercado, em algumas lojas, em alguns cafés, para expressarem a sua opinião sobre a salvaguarda deste património. Depois dessa recolha toda efetuada, nós vamos recolher os garrafões com as rolhas e vamos levar esses garrafões à Sra. Presidente da Câmara para ela perceber que o povo, a população do conceito de Porto Alegre, quer que este espaço seja preservado e que não continue a cair aos pecados e a ser vendido e leiloado por aí. Sei que há aí uma iniciativa para o próximo sábado da colocação de rolhas em garrafões. Com todo o respeito, eu acho que não é a melhor ideia para falar de Robinson. Eu achava que era mais adequado
talvez mais curial, que em vez de colocarem as rolhas em garrafões de plástico, acho que seria muito mais curial, mais inteligente e mais ecológico se pusessem as rolhas dentro, por exemplo, de um tarro de cortiça. Porque davam até a possibilidade de alguns artesãos que trabalham em cortiça poderem ganhar algum dinheiro com os tarros que lhes vendiam. Porque repara uma coisa, colocar rolhas de cortiça em garrafões, numa altura em que nos serviços públicos começamos a eliminar o plástico, os copos de plástico e os garrafões, e temos todos que estar conscientes dos malefícios do plástico, o que pode acontecer é que depois, no fim, para os contentores, vão as rolhas e os sacos e os garrafões. E isso, ecologicamente, não é respeitável, não é aceitável.